Oi, gente, jocastas, jocastas, jocasteantes, quero dar mais um presentinho para vocês, né? A gente teve o nosso encontro, tivemos alguns momentos já, e eu queria propor mais esse. O momento que a gente teve, né, de confraternizar, de se encontrar, de comer, de conversar, de rir, de se apresentar, onde a gente, agora, cada uma das 14 que tiveram lá, a gente se lembra, né, da história, do pedaço da história de mulher de cada uma. E foi muito bom saber um pedaço da história de mulher de cada uma, por mais que possa parecer, né, serem parecidas, mas isso nos nutre de alguma forma, saber estar juntos, como a Belém disse muito bem, vamos nos juntar, companheiros, companheiras, né? Porque agora nós estamos, é um grupo de mulheres, mas não precisa ser só de quê? De tema, de momento de vida, e poder trocar, e poder viver muito melhor, né? O cérebro, a ideia do cérebro complementar, que eu falo da cooperativa cerebral, que é o ser humano. Então, eu, para além, então, do que eu pude falar para vocês, né, brincamos muito, fizemos piada, eu quero voltar um pouquinho mais para o livro da Lasnik, para alguns itens, né, vamos pensar assim, mais do conhecimento, esse conhecimento novo que a gente tem para somar e pensar a nossa vida com mais recursos para poder viver melhor. É essa a ideia, né? Se libertar de prisões que a gente tem, da mesmice, de achar que é daquele jeito, pode ser de muitos jeitos. Então, a primeira coisa, eu comecei lá e começo aqui a nos lembrar, nos localizar. Somos mulheres, e aí agora, mulheres, né? O nosso tema é mulheres de meia idade que entraram na menopausa, vão entrar, mas mulheres numa sociedade patriarcal, androcêntrica, falocêntrica. E aí eu quero propor, olha só, vamos pensar isso, gente, propor, existe a palavra falocracia, né? A gente viveu 5.000 anos de falocracia, ou seja, um governo masculino, no sentido não é simplesmente dos homens, onde a ideia de reprodução mais potente, masculina, por quê? Porque um pênis, né, um homem, ele tem um poder de reprodução maior do que uma mulher, que pode ter um bebê por ano, e o homem pode ter centenas, né? Então, começa dessa ideia, como eu falei para vocês. E o que a gente pode propor? Eu tive uma ideia agora, eu acabo de ter um insight, como continuidade, né? Agora, a transformação, continuidade no sentido que a história não parou, mas ela continua diferente. E propor, eu pensei assim, ao invés da falocracia, a gente podia pensar na unicracia. Unicracia, como assim? Do um a um, do ser humano único e, ao mesmo tempo, unido. Olha, gente, quando eu tô... Olha que insight! Uma unicracia do único de cada um de nós, quando a gente pode ser o que se é, que eu falo para vocês que é um prazer. Toda vez que a gente tem que fazer um papel, que a gente tem que se submeter e fazer o papel de objeto, não se esqueça, não é só objeto de um homem, é objeto de uma cultura. Quando eu faço aquilo que eu não quero, o famoso engolir sapo, a gente tem um limite, é preciso, para viver em comunidade, a gente precisa abrir mão de que eu quero agora, em alguns momentos, não é tanto mais quanto era no tempo do Freud, por exemplo. Então, unicracia do único, do subjetivo, do cada um, mas da união desses cada um juntos. Ai, adorei isso, gente. Então, vamos lá. Olha só, no capítulo 4 que eu falei para vocês, da Lasnik, que eu queria, como é que a gente diz, explorar mais com vocês, a menopausa e a perda das promessas edipianas. Édipo, quer dizer, a gente está
numa saída do mundo edípico. O mundo falocêntrico é patriarcal, não é só que era o mundo dos homens, era um mundo regido por uma organização, por padrões, né, que nos colocava junto. Vocês estão vendo agora por que é difícil pensar nessa unicracia, mas para ficar junto nós não podemos ser diferentes, nós temos que ser iguais. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente pode estar junto na nossa diferença. Vamos lá, e principalmente por causa do meio de comunicação que cada um tem nas mãos, porque antes essa comunicação ela estava na mão de um líder, de uma instituição, e era assim que era possível. Então, a gente tinha que se submeter às regras daquilo, daquela instituição, daquela pessoa, né, para alcançar conexões diferentes na vida. Hoje, a gente consegue fazer isso com mais facilidade, né? A tal da rede social, das redes de comunicação, e aí eu estou falando de trabalho, estou falando de pesquisa, pensa o tanto que os pesquisadores trocam hoje, né? Então, essa coisa da disputa, que eu adoro essa ideia de que a disputa está diminuindo e as pessoas estão aprendendo que a cooperação faz todos os lados ganhar. Porque antes era, lembra dos grupos de pesquisa? Um detonando o outro, escondendo. Hoje não se esconde resultado de pesquisa, se compartilha. Por quê? Porque um ajuda o outro, claro, sabendo que pode ser que não seja eu o grande descobridor, descobridora, mas não adianta ficar escondendo que eu fico para trás. Então, o mundo é outro, e a mulher nesse mundo é outra também, e ela já é outra. Nossa vida tem mudado muito desde a Segunda Guerra, e a minha questão aqui com vocês, que eu falei no nosso encontro, inclusive, que para mim, um desafio de juntar essas mulheres que querem conversar sobre o seu ser mulher, né? Eu falei aqui que, para mim, a minha verdadeira questão para nós, mulheres bem-sucedidas hoje, é como usar inteligentemente e não contra nós mesmas o poder que temos. E temos. Nós temos poder e a gente ainda não se deu conta, até essa palavra é ruim, né? Como usar bem a nosso favor, a favor do mundo, né? Essa capacidade, esse poder que a gente tem em vários aspectos, e a gente não usufrui dele ainda, não usufrui mesmo, isso eu penso muito, como a gente poderia. Então, a Lasnik, nesse capítulo 4, ela começa exatamente dizendo isso, né? Ela diz assim, esse pedaço eu vou ler para vocês. Na menopausa, a promessa que isso implica, né? A menopausa, a promessa que isso implica, a de um bebê substituto fálico, não é mais realizável. Substituto fálico, gente, é aquela ideia a menina não, quando ela saca lá na infância, que ela não tem o mesmo valor do menino, porque ela não tem o pênis entre as pernas, e ela está numa sociedade que é patriarcal, portanto, ela descobre, eu não tenho tanto valor quanto o macho. Aí, segundo Freud, né, ela se apazigua com a promessa de vir a ter um filho falo. E aqui nós estamos falando que é exatamente a perda dessa promessa, ela teve ou não teve, mas não vai ter mais. E esse não vai ter mais, né? Juventude, ou beleza, ou a procriação, a capacidade de procriação, pode mexer muito com a cabeça de uma mulher, né? Pode levá-la, e geralmente leva, para um lugar de desvalor. Desvalor, que eu digo e repito para vocês, significa morte. Morte psíquica. Quando nós não somos valorizados de nenhuma maneira, né? A gente é um ser desprezível, desprezado. E aí vocês podem pensar pela cultura como toda. Pensa bem, se vocês descobrirem hoje que eu sou, eu falo umas coisas bem feias, né? Uma pedófila, não sei, uma coisa bem horrorosa. Todos vocês vão me abandonar, e tem que abandonar.
Então, a gente está sempre, como diz Jorge Forbes, negociando, né? Não só a nossa entrada na cultura, que a gente aprende, né, a falar, a gente aprende as regras de etiqueta, de convivência, né? A gente se submete a ser um objeto a mais, uma pessoa a mais, um objeto na cultura. E nós, mulheres, somos desafiadas a sermos um objeto na vida de um homem, na cultura patriarcal, para termos um valor, né? Precisamos ser escolhidas por ele casar com a gente, dar um valor para a gente, nos dar filhos. Bom, agora vamos lembrar só o seguinte, né? É que precisamos lembrar que o homem também é um objeto nosso, que nós queremos que ele seja potente, bem-sucedido, bom pai de família, fiel, que não me passe vergonha diante da minha família, que me valorize. Olha que marido bacana que a Luciane tem, entendeu? Que não me passe vergonha com as amigas. Olha o cara paquerando as amigas da Luciane. Então, vamos parar com essa história. Cada um é objeto da cultura de uma maneira. Parece que os homens recebem mais, porque eles não têm que fazer nada, né? E já são valorizados porque tem um pedacinho de carne a mais entre as pernas. Mas isso tem um preço. E o preço que tem essa história, homem não chora, homem não pode isso. O preço é dele ter que fazer essa posição rígida, né? A história da gravata, essa posição rígida de que ele tem o que ele não tem. Porque todos nós somos fortes, mas todos nós somos fracos, ferrados. Nós vamos morrer, nós não temos controle, né, sobre o nosso corpo. A gente pode adoecer, morrer a qualquer momento. Temos um tanto de potência, conseguimos já muita coisa, mas não tudo. E isso, a impotência é para o homem e para a mulher. E o homem, coitado, ele tem que fazer de conta. Então, é só a mulher que faz semblant, que faz a mascarada? Não, ela faz a mascarada, o fingimento de não ter o poder que ela tem, e o homem faz a mascarada de ter, ou o mascarado, né, gente? O homem faz o mascarado de ter um poder que ele não tem. E a gente cobra dele, e o coitado fica lá. Por isso que homem bebe tanto, né? Eles bebem para ter um pouco de sossego de um super-eu super cobrador, e nós mulheres cobramos porque a gente acha que eles não estão dando porque eles não querem. Por que faz isso? Olha só, nós mulheres, colocamos o homem no lugar de um poder que ele não tem, e os homens têm que colocar a gente num lugar de não poder que a gente também não tem, porque a gente é muito poderosa a partir do momento que a gente gera, inclusive, os homens. Então, gente, tem muita coisa para a gente ajeitar aqui nessa cabeça. Vamos organizar nossa casinha aqui, porque nós estamos saindo do patriarcado. Vamos usufruir de tudo que foi construído para a gente, que eu falo assim, né? Pelos séculos, mas principalmente se a gente pensar no iluminismo, né? E mesmo na era industrial, que a gente sabe, o pessoal aí que estuda a formação comigo, né? Que o nascimento do casamento por amor foi possível por causa da indústria, porque as mulheres começaram a ganhar um salário, por menor que fosse, e saíram das vilas, e saíram dos vilarejos, e aí puderam escapar dos casamentos por interesse, as famílias que queriam casar fulana com cicrano para juntar as terras. Então, tudo isso culmina com a posse da nossa vida e do nosso corpo hoje, de mulheres e de homens também, porque quando a gente pode falar que homem pode chorar, que homem pode ser frágil, que a gente começa a falar isso, eles também conquistaram uma liberdade. Então, gente, a liberdade de ser humano, aquilo que eu tenho falado, né? Somos homens e mulheres dentro de nós, dentro do nosso cérebro, e hoje a cultura, né, essa coisa, que tudo que vem sendo construída, unissex, o que é isso, né? Nossa, que horror! Era unissex, serve para os dois. Então, olha que beleza, toda essa ideia vem crescendo. Ah, tá, mas unissex é tudo igual o tempo todo? Não, nada é igual. Essa dissimetria sexual da qual a Lasnik fala
que é necessária, ela é necessária a cada momento. É igual dançar. Eu estava lá com meu professor de dança, dança de salão, e ele falando, na dança de salão patriarcal, e as coisas estão mudando, é assim, o homem guia a mulher. E eu falo para ele, então, eu até vou compartilhar com vocês, eu tenho um texto muito bonito sobre dançar, como cada um pode propor a cada momento. Então, a dança do estar junto com a pessoa do outro sexo, estar junto transando, ou estar junto na vida, nos projetos, morando na mesma casa, ou vivendo uma vida próxima, viajando juntos, seja lá o que for, todas as relações, elas se dão em trocas de lugares. Naquele momento, um está mais potente, o outro menos, às vezes os dois estão potentes, às vezes os dois estão impotentes. É desse jeito, é um movimento da vida, né?